Deus está despertando o seu povo. Ouça esta mensagem antes que seja tarde. O silêncio. Antes da tempestade. Existe um momento na história em que tudo muda. Não é anunciado com fanfarra. Não vem com avisos claros. É um sussurro no meio do caos. Uma vibração que apenas os que estão atentos conseguem sentir. Estamos nesse momento agora. Você sente, não sente? Aquela inquietação que não te deixa dormir em paz. Aquela sensação de que algo maior está se movendo. De que você foi chamado para algo que ainda não compreende completamente. Não é ansiedade. Não é medo. É despertar. A humanidade adormecida. Por gerações, fomos treinados para dormir acordados. Para trabalhar sem questionar. Para consumir sem pensar. Para viver sem sentir. Construímos uma civilização brilhante por fora, mas oca por dentro. Olhe ao redor. Pessoas caminhando como zumbis, olhos grudados em telas, corações desconectados uns dos outros. Famílias que moram juntas, mas vivem separadas. Igrejas cheias de religiosos, mas vazias de transformação. Conhecimento abundante, mas sabedoria escassa. Nós esquecemos quem somos. Esquecemos que fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Esquecemos que carregamos dentro de nós a centelha divina. Esquecemos que nossa vida tem propósito eterno, não apenas temporal. E enquanto dormíamos, o inimigo trabalhou. Não com chifres e tridente, mas com conforto e distração. Com entretenimento infinito e propósito zero. Com ruído constante para que nunca pudéssemos ouvir a voz do Altíssimo, o chamado urgente. Mas Deus não abandona o seu povo. No momento mais escuro da história humana, quando parece que tudo está perdido, Ele faz o que sempre fez. Ele desperta os seus escolhidos. Não para condená-los, não para assustá-los, mas para prepará-los. Esta mensagem não é para todos. Nem todos têm ouvidos para ouvir. Mas se você chegou até aqui, não foi acidente. Você foi escolhido para este tempo. Não porque é perfeito, não porque tem tudo resolvido, mas porque algo em você respondeu ao chamado. O que significa antes que seja tarde? Há quem diga que isso é alarmismo, que Deus é amor e não haveria urgência, mas o amor verdadeiro alerta. O pai que vê o filho correndo em direção ao precipício não fica em silêncio por medo de parecer dramático. Ele grita. Este não é um grito de desespero, é um grito de amor desesperado. Tarde para quê? Tarde para a transformação pessoal. Há uma janela de oportunidade em sua vida que não estará aberta para sempre. Decisões que você adia hoje definirão sua eternidade. Tarde para o impacto no mundo. Você foi colocado nesta geração com um propósito específico. Há pessoas que só você pode alcançar. Há obras que só você pode realizar. E o tempo está passando. Tarde para o alinhamento coletivo. Estamos entrando num período da história onde as máscaras cairão. Onde cada pessoa revelará quem realmente é. Onde não será possível servir a dois senhores. Os sinais do despertar. Como você sabe se está sendo despertado? 1. Insatisfação divina. Coisas que antes te satisfaziam agora parecem vazias. Sucessos que você perseguiu perderam o brilho. Relacionamentos superficiais se tornaram insuportáveis. Essa insatisfação não é depressão. É recalibração espiritual. Deus está retirando o gosto pelas coisas temporais para criar fome pelas eternas. 2. Hipersensibilidade à falsidade. Você não consegue mais tolerar mentiras nem suas nem dos outros. Discursos religiosos vazios te revoltam. Fé performática te enjoa. Você está desenvolvendo discernimento sobrenatural, a capacidade de enxergar além das aparências. 3. Senso de urgência inexplicável. Há um peso em seu coração dizendo, é agora ou nunca. Uma pressão interna para mudar, para agir, para se alinhar com algo maior. Você não consegue mais adiar. O tempo de preparação acabou. É hora de manifestação. 4. Isolamento estratégico. Talvez você esteja se sentindo só. Pessoas que estavam com você se afastaram. Conversas que antes fluíam agora parecem superficiais. Não é rejeição, é separação divina.
Deus está te tirando do Egito para te levar ao deserto, onde só a voz dele pode ser ouvida. 5. Fome, insaciável por verdade. Você não quer mais sermões bonitos, você quer encontro real, não quer mais religiões, quer relacionamento, não quer mais conhecimento sobre Deus, quer conhecer a Deus. O custo do despertar. Precisamos ser honestos. Despertar não é confortável. Quando você acorda, percebe que estava vivendo um sonho. E nem sempre é fácil aceitar quantos anos você perdeu dormindo. Você verá sua vida com novos olhos. E isso dói. Você verá quanto tempo desperdiçou com coisas irrelevantes. Quantos relacionamentos eram tóxicos. Quantas crenças você aceitou sem questionar. Quanto do seu eu era na verdade uma máscara construída para agradar outros. Despertar é morte antes da ressurreição. Você precisará soltar quem você pensava que era, para se tornar quem Deus sempre soube que você seria. E isso assusta. Por isso muitos, quando ouvem o chamado, voltam a dormir. É mais fácil viver na ilusão confortável do que enfrentar a verdade desconfortável. Mas você não é muitos. Você é escolhido. O que Deus está pedindo de você 1. Acorde completamente. Pare de viver no piloto automático. Pare de aceitar narrativas prontas sem questionar. Pare de terceirizar sua espiritualidade para líderes religiosos. Assuma a responsabilidade pela sua própria jornada espiritual. Isso não significa rebeldia. Significa maturidade. Deus não quer servos robóticos. Ele quer filhos conscientes. 2. Quebre os ídolos escondidos. Não são apenas estátuas. São hábitos, vícios, relacionamentos tóxicos, ambições desalinhadas, conforto excessivo, segurança falsa. Tudo que você coloca antes de Deus é um ídolo. E ídolos precisam ser destruídos, não reformados. 3. Entre na fornalha, Deus vai te refinar. Vai te colocar em situações onde só Ele pode te sustentar. Vai remover tudo que não é essencial até restar apenas ouro puro. Não ore para Deus te livrar das dificuldades. Ore para que Ele te sustente através delas. É no fogo que o caráter é forjado. 4. Torne-se voz, não eco. O mundo está cheio de ecos, pessoas repetindo o que ouviram sem processar. Deus está levantando vozes, pessoas que têm algo real a dizer porque encontraram algo real. Você não precisa ser eloquente. Precisa ser autêntico. Não precisa ter todas as respostas. Precisa ter testemunho vivo. 5. Una-se ao remanescente. Você não está sozinho. Ao redor do mundo, Deus está despertando um remanescente. Pessoas comuns com chamado extraordinário. Pessoas imperfeitas com coração perfeito para Deus. Encontre-os. Conecte-se, porque o que vem pela frente não pode ser enfrentado sozinho. A profecia do agora. Há algo se movendo no mundo espiritual que vai se manifestar no mundo natural. Sistemas que pareciam inabaláveis vão ruir. Verdades escondidas virão à luz, máscaras cairão. E no meio do caos, o povo de Deus brilhará como estrelas. Não porque são melhores, mas porque estão preparados. Não porque não têm medo, mas porque conhecem aquele que vence todo medo. Esta geração verá coisas que nenhuma outra viu. Enfrentará desafios que nenhuma outra enfrentou. Mas também terá uma unção que nenhuma outra teve. Você foi escolhido para este tempo, não por acaso, não por sorte, mas porque, antes da fundação do mundo, Deus olhou para este momento da história e disse: eu preciso de alguém. E esse alguém é você. O momento da decisão. Você chegou ao fim desta mensagem, mas não ao fim da jornada. Agora você tem uma escolha. 1. Voltar a dormir. Fechar este texto. Voltar para a rotina. Fingir que não leu nada que mexeu com você. É o caminho mais fácil. E o mais perigoso. 2. Despertar pela metade. Sentir-se inspirado por alguns dias. Fazer algumas mudanças superficiais. Mas nunca realmente se comprometer com a transformação total. É o caminho da maioria. 3. Despertar completamente. Decidir aqui e agora
que você não voltará a viver inconsciente, que você pagará o preço do alinhamento com o propósito divino, que você responderá ao chamado, custe o que custar. Qual será a sua escolha? A oração do desperto. Se você escolheu o terceiro caminho, faça esta oração, não com a boca, mas com a vida. Deus, eu não quero mais dormir. Eu acordo, eu respondo, eu me rendo, não ao meu plano, mas ao seu. Não à minha vontade, mas à sua. Não à minha versão de mim, mas à sua. Quebre tudo que precisa ser quebrado. Remova tudo que precisa ser removido. Refine tudo que precisa ser refinado. Eu não peço caminho fácil. Eu peço força para o caminho certo. Não peço ausência de dor. Peço propósito na dor. Use minha vida. Não apenas um pedaço, toda ela. Não apenas meus talentos, minhas fraquezas também. Não apenas meus sucessos, meus fracassos também. Faça de mim aquilo que sonhou quando me criou. E quando eu vacilar, e eu vou vacilar, lembre-me desta oração. Lembre-me deste momento. Lembre-me que eu escolhi acordar. Em nome de Jesus, que despertou do sono da morte para que eu pudesse despertar do sono da vida. Amém. A última palavra. Este não é o fim da mensagem. É o começo da sua. Deus está despertando o seu povo. A pergunta não é se isso está acontecendo. A pergunta é: você está entre os que respondem? O mundo precisa de gente desperta, de gente viva, de gente que parou de existir e começou a viver de verdade, que escolheu propósito em vez de conforto, verdade em vez de conveniência, eternidade em vez de temporalidade. Você foi feito para mais. Não para uma vida medíocre de silêncio e conformidade, mas para uma vida extraordinária de impacto e transformação. O alarme está tocando. Acorde. E quando você acordar, acorde os outros. Porque esta mensagem não é só para você. É através de você. Desperta. Ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5:14. O tempo é agora. O chamado é real. A escolha é sua.